Pronto, vamos lá, minha gente. Agora sim, oficialmente, boa noite. Oficialmente, vamos começar a nossa aula de Direito Penal 3. Esta disciplina tão querida, esta disciplina tão amada pelos alunos de Direito. É agora que a gente está vendo os crimes em espécie. A gente começou já com os crimes contra a vida, né? Já começamos tanto na aula 1 quanto na aula 2 a tratar do delito de homicídio, que é um crime grande, temos aí várias modalidades. E ainda na aula de hoje, nós terminaremos de ver o crime de homicídio para começar o próximo crime, que é o do artigo 122, que é o delito de, abre aspas aí, aquela música de fundo, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, a gente vai ver na aula de hoje, quando terminar aquele restinho do homicídio, somente, tão somente, esse delito de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação, que passou aí por uma renovação legislativa. Isso porque antigamente, pessoal, era só crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. E aí nós tivemos a automutilação, né, a inserção da automutilação aí, e várias outras mudanças substanciais no que tange à consumação, a tentativa, que não era permitida e agora é. Então, alguns aspectos bem diferentes desse delito. Então, sem mais delongas, eu acho que vocês estão vendo meus slides ainda de majorantes, né? Todo mundo vendo? Vocês estão vendo majorantes do homicídio culposo, né? Então, bora lá. Pessoal, aula passada, que foi a aula 2, a gente viu topografia do homicídio, a gente viu hipótese de homicídio privilegiado qualificado, né? Que é o chamado também homicídio híbrido, que temos duas correntes, né? Uma corrente que acha, que entende que não é possível o homicídio híbrido, e a segunda corrente que entende que sim, é possível o homicídio privilegiado qualificado, desde que as qualificadoras sejam de cunho objetivo, ou seja, de natureza objetiva. E quais são as qualificadoras de natureza objetiva? São aquelas que estão ligadas aos meios e modos de execução. Por exemplo, quando nós dizemos que temos a qualificadora, tinha gente tentando entrar, eu voltei e a pessoa saiu. Tudo bem. Mas quando a gente fala aí em veneno, fogo, explosivos, asfixia, a gente está falando em meios de execução, tá? Quando a gente fala de modos de execução, aí a gente está falando, por exemplo, né, pela traição, pela emboscada e por aí vai. Agora sim tem gente entrando. Então, os meios são aquelas coisas com as quais você se utiliza, das quais você se utiliza para realizar o homicídio. Então, por exemplo, fogo, explosivos, veneno, isso aí são meios, são qualificadoras objetivas de meio de execução. E as de modo dizem respeito à forma como vai acontecer, né? A gente tem traição, emboscada e por aí vai. Então, essa segunda corrente entende que sim, é possível sim que haja esse homicídio híbrido, né? Privilegiado, qualificado, desde que as qualificadoras tenham natureza objetiva. A aula passada também a gente viu a questão da pluralidade de qualificadoras, que é muito comum a gente ver em noticiários casos de homicídio duplamente, triplamente qualificados. E aí vocês, como bons estudantes de direito, viram que isso não existe, isso não existe. Homicídio duplamente, triplamente qualificado não existe. O que nós temos? Nós temos o homicídio qualificado, com uma qualificadora, e se por acaso incidirem outras qualificadoras naquele caso concreto, o que vai acontecer? O magistrado vai se utilizar dessas outras qualificadoras que sobraram como agravantes genéricas, tá? Cadê? Tá aqui. As demais serão utilizadas como agravante genérica e as agravantes, como as atenuantes, serão pesadas lá, serão avaliadas na segunda fase da aplicação da pena, da dosimetria da pena. Então, quando o juiz for fixar a pena, quando ele estiver fazendo aquele cálculo da pena, na segunda fase é que ele vai avaliar nessas agravantes genéricas. Então, temos aí homicídio qualificado, uma vez só, tá? Uma vez qualificado, e as outras qualificadoras que, porventura, incidam naquele caso concreto, vão virar agravantes. Então, não existe homicídio duplamente qualificado.
Aí nós vimos, né, gente, o homicídio na sua modalidade culposa, ou seja, que não tem dolo, que tem ausência de dolo, ou seja, não tem intenção de matar. E aí o homicídio culposo está lá no parágrafo 3º, né, em que não há intenção de cometer o crime, porém há uma falha no dever geral de cautela, né, no dever geral de cuidado. E essa falha no dever geral, ela se dá decorrente de negligência ou imprudência ou imperícia, tá? E vimos a diferença entre as três, né? Que a negligência, essa aqui do meio, é a culpa negativa, é um deixar de fazer, um deixar de observar. É uma culpa mais passiva. Por quê? Na negligência, você deixa de ser cauteloso, você deixa de observar uma regra, você deixa de agir de certa forma. E por esse deixar de agir, por essa omissão da negligência, é que você tem a falha no dever de cuidado. E aí nós temos um exemplo aqui, que é deixar uma arma de fogo carregada ao alcance de outras pessoas. Então, você deixou uma arma de fogo carregada dentro da sua casa, por exemplo, na gaveta da cozinha, que é super acessível. Isso aí, minha gente, é um ato de negligência, é uma culpa negativa. Você deixou de fazer, você deixou de observar o cuidado no manuseio, né? E no armazenamento daquela arma de fogo. E você deixou aquela arma de fogo bem acessível, de forma negligente. O que é a imprudência? A imprudência é mais um fazer. Enquanto a negligência é deixar de fazer, é se abster, é omissiva, a imprudência, esse primeiro quadradinho aqui, ela é já um fazer, um agir. A gente pensa numa pessoa imprudente, geralmente é uma pessoa muito afoita, né? Que faz uma coisa assim sem medir as consequências. É aquela pessoa afoita que sai correndo, que sai voando por aí, que está no carro a 200 por hora no meio de uma via que tem uma escola na frente. Então, a imprudência é a prática de um ato perigoso, de um ato efetivamente perigoso e que se trata por uma conduta comissiva, ou seja, uma conduta de ação, uma conduta de fazer. Por exemplo, manusear a arma de fogo carregada num local com grande concentração de pessoas. Então, na negligência, a pessoa deixou a arma lá, então ela deixou de fazer, tá? A arma estava lá e ela deixou. Na imprudência, a gente já tem uma ação mais bem definida e não uma omissão. No caso aqui do exemplo da imprudência, nós temos o manuseio de arma de fogo carregada em local com grande concentração de pessoas. Aquela pessoa que está andando rapidez no carro a 200 por hora, que atravessa o sinal vermelho, que está andando numa via que fica em frente a uma escola, em frente a uma igreja, e passa correndo sem nem olhar para trás, a gente já pensa, que pessoa imprudente. E isso aí realmente é imprudência, né? É a prática de algo perigoso, é uma culpa positiva. É caracterizada por atos comissivos. Então, isso aí é a imprudência. A negligência não, já é um deixar de fazer, um se abster, né? Uma omissão. E a imperícia? Toda vez que a gente pensa em perito, a gente pensa em técnica, né? Em aspectos técnicos. Então, a imperícia, ela tem a ver com a técnica, sim. Ela tem a ver com a técnica, sim. Ela é a culpa profissional. É a falta de aptidão para o exercício de uma arte, profissão ou ofício para o qual o agente, em que pese autorizado a exercê-la, não possui conhecimentos teóricos ou práticos para tanto. Por exemplo, um cirurgião plástico que mata sua paciente por falta de habilidade para realizar o procedimento médico. Então, o cirurgião plástico que trabalha fazendo cirurgias plásticas se deparou com um procedimento um pouco diferente, com um procedimento de urgência com o qual ele não tinha experiência de tratar. Mas ele tem a habilidade teórica para isso, porque ele é um cirurgião plástico e está no exercício de uma cirurgia plástica. Só que aí, pessoal, ele não teve a habilidade para fazê-lo. Não significa que ele não tenha técnica, mas ele não teve a habilidade, conhecimento técnico ele tinha e aptidão, né, registro realmente ele tinha, mas faltou-lhe no momento a prática, a habilidade, o manuseio
na realização daquela cirurgia e na condução da paciente. Então, a paciente foi a óbito. Isso aí é a imperícia. É quando o profissional habilitado, o profissional que teoricamente tem a habilitação para exercer aquilo, falta com as habilidades práticas para exercer a sua própria função. Tipo, o cirurgião plástico, tá? No meio da cirurgia, deu um problema, ele não soube como agir, e aí a paciente foi a óbito. Isso aí é a imperícia. Nós vimos também que o crime culposo praticado na direção de veículo automotor, ele é um crime especial, e é um crime especial que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, pelo princípio da especialidade no Código Penal, nós vamos nos utilizar de quê? Da lei específica para o caso concreto, ou seja, o Código de Trânsito. Não se aplica, então, no caso do direito penal. Então, quando tivermos homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, vai se aplicar o artigo 302 do CTB. É uma regra especial, né? E pelo princípio da especialidade, é ela que vai ser aplicada no caso concreto. E aí, a pena do Código de Trânsito Brasileiro é maior do que a pena do Código Penal Brasileiro. Então, esse delito tem pena superior, tá? E o tratamento legislativo não viola o princípio da isonomia, até porque ele está em consonância com o princípio da especialidade. E, por fim, essa observação de que o crime culposo, salvo em relação à culpa imprópria, é incompatível com a tentativa. Aí agora a gente vai ver o que estava faltando. A gente já recapitulou o que vimos na aula passada e vamos ver o que é que estava faltando para completar esse assunto. Antes da gente começar o conteúdo da próxima aula, que é a aula de agora, né? Bora lá. Faltou a gente ver, pessoal, as majorantes. Gente, nós temos majorantes para o homicídio doloso e majorantes para o homicídio culposo. Vamos começar, então, pelas majorantes do homicídio culposo. Para começo de conversa, o que é uma majorante? Uma majorante, gente, ela também é conhecida como causa de aumento de pena. A majorante é causa de aumento de pena. E a majorante, ela é diferente da qualificadora. Ainda na aula de hoje, a gente vai ver qual que é a diferença entre a majorante e a qualificadora. Aliás, eu explico agora, inclusive. Espera aí que tem gente entrando. Boa noite, boa noite. Então, bora lá. Então, aqui nas majorantes, nós temos causas de aumento de pena. Por consequência, as minorantes são causas de diminuição de pena, né? Então, o que são majorantes? São causas de aumento de pena. Pensemos o seguinte, pessoal. Quando o juiz ele vai aplicar a pena, eu vou colocar aqui porque tem espaço para escrever. Aqui embaixo do homicídio culposo. Quando o juiz ele vai aplicar a pena, no caso concreto, num processo penal, ele tem que seguir, isso aí é penal 2, tá? Ele tem que seguir 3 fases de dosimetria da pena para poder calcular a pena e fixá-la na sentença condenatória. Então, o que ele vai fazer? Lá na primeira fase, ele vai fazer a fixação da pena base. Ou seja, ele vai analisar qual é a pena base para aquele crime. Suponhamos que é um homicídio simples, então a pena é de tanto a tanto, né? Se for homicídio qualificado, a pena já vai ser maior. Aí ele vai escolher qual é a pena base, de 6 a 20 anos, por exemplo. A pena é de 6 a 20 anos para o crime de homicídio. Aí o juiz vai decidir qual que vai ser a pena inicial. Entre 6 e 20 anos de prisão, ele vai decidir, por exemplo, 7 anos. A pena base vai ser 7 anos, tá bom? Aí, ele vai decidir, claro, com base na pena em abstrato, que é aquela pena que a gente vê no Código Penal, né? De tantos a tantos anos, de 2 a 4 anos. Aí ele vai decidir com base nisso aí e fixar a pena inicial. Então, suponhamos que ele fixou aí 7 anos para um homicídio simples. Tudo bem, isso aí é a primeira fase. Aí,
Na segunda fase, o juiz vai olhar se temos atenuantes ou agravantes. Isso aí ele vai começar a calcular em cima da pena, tá? Ele vai calcular, vai ser tipo o confeito que você bota em cima do sorvete. E aí, na terceira e última fase da fixação da pena, da dosimetria da pena, que é a terceira fase, aí o juiz vai ver se temos majorantes e minorantes. Então, as majorantes, elas estão lá na última fase da fixação da pena, lá na sentença penal condenatória. Eu acho que eu já falei isso para vocês, se eu não falei, eu vou falar agora, que a fixação da pena, pessoal, é tipo um sorvete, é tipo um açaí. A fixação da pena, vamos pensar aqui nesse sorvetinho, bem bonitinho, sorvete aí que tá passando a casca, acho que até derretendo. Então, nesse sorvete, a massa dele vai ser a pena base. Vai ser a pena base. Aí as agravantes e atenuantes vão ser tipo os confeitinhos, os granulados que você bota em cima do sorvete. Então, é a segunda fase lá da dosimetria, né? São agravantes e atenuantes. E, por fim, as majorantes e minorantes, elas são como a calda que você coloca em cima do sorvete por último. Então, a terceira fase de majorantes e minorantes são como a calda que você coloca em cima do sorvete, que vai ser colocado lá por último. Você já apagou o sorvete e vai colocar a calda, tá? Então, majorantes e minorantes. Qual que é a diferença primeira entre um crime qualificado e um crime majorado? É que o crime qualificado, a qualificadora, ela incide bem aqui, ó, na primeira fase, na fixação da pena base do delito de homicídio. A pena base do delito de homicídio qualificado é diferente, ela é maior do que a pena base do delito de homicídio simples. Então, naturalmente, a qualificadora ela vai incidir lá naquela primeira fasezinha da dosimetria da pena, que é a fixação da pena base, beleza? Tem gente entrando, boa noite, pessoal. Então, quando a gente fala de qualificadora, a qualificadora ela aumenta a pena base, lá no comecinho. Tá aqui o nosso sorvete muito lindo, não sei nem o que é esse sorvete. A qualificadora, ela tá bem aqui, na massa do sorvete. Ela aumenta, é a massa do sorvete. E a majorante, pessoal, ela é a calda, ela é o confeito que você bota depois, que você bota por cima. Mas a base é a qualificadora. A qualificadora, ela influencia na pena base, na fixação da pena base. E depois disso, lá na última fase, para que haja a fixação da pena, é que o juiz vai olhar se tem majorante ou se tem minorante, para aumentar ou diminuir aquela pena no caso concreto, tá bom? Então, quando eu falo de majorantes, eu estou falando da causa de aumento de pena, e essa causa de aumento de pena, ela influencia onde? Na terceira fase da dosimetria da pena. Ô, letrinha bonitinha, mas vocês estão entendendo aí o que eu quero dizer. Então, as majorantes ou minorantes, elas influenciam lá na terceira fase, na última fase da dosimetria da pena. Majorantes são causas de aumento e é diferente, né? São diferentes da qualificadora. Pessoal, quando é que vocês vão saber, assim, a olho nu, quando nós teremos uma qualificadora e quando nós teremos uma majorante? A qualificadora, ela aumenta a própria pena base. Então, por exemplo, homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, eu acho, salvo engano. Então, vai estar lá na pena em abstrato. A qualificadora vai influenciar aquela pena ali abstrata, vai sempre ser maior do que na modalidade simples daquele crime.
E a majorante, professora, a majorante, você sempre vai encontrar ela em frações. Aumenta-se a pena em um terço, aumenta-se a pena de um sexto ao terço, diminui-se a pena da metade, ou seja, um meio. Então, a majorante e a minorante, vocês sempre vão encontrar ela por frações, né? Metade, que é um meio, de um terço a um sexto. Isso aqui, minha gente, é majorante e minorante. Qualificadora, não. Ela influencia lá naquela penazinha em abstrato. Homicídio qualificado, pena tal. A pena é diferente, ela é maior. A majorante, não, ela vai estar sempre assim com fração. Aumenta-se a pena de um terço, aumenta-se a pena da metade e por aí vai. Aí vocês já vão saber que se trata de uma causa de aumento ou de diminuição de pena. Então vamos lá. Quais são as majorantes do homicídio culposo, ou seja, aquele em que não há dolo na conduta? Temos aí 4 majorantes do homicídio culposo e todas elas aumentam o cálculo da pena em um terço, ou seja, na fração da terça parte. É tipo aula de matemática, né? A gente tem que saber que aumenta-se da metade é um meio, aumenta-se da sexta parte é um sexto, aumenta-se da terça parte é um terço e por aí vai. Vamos relembrar este momento da nossa vida. Então, primeira majorante do homicídio culposo, que há ausência de dolo. Primeira majorante é se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício. Vixe, professora, mas isso aqui é igualzinho à imperícia, né? Não? É parecido, mas não se confunde com a imperícia. Por quê? Porque essa majorante, essa primeira majorante aqui do homicídio culposo, não vai se confundir com a imperícia, porque nessa aqui, o sujeito não reúne conhecimentos teóricos ou práticos para o exercício da arte, profissão ou ofício. Em português agora, professor, em português, o sujeito ele não tem nem, suponhamos, a residência em cirurgia plástica. Naquele caso ali da imperícia, o cara era cirurgião plástico, médico cirurgião, cirurgião plástico, e no curso de uma cirurgia plástica, acabou, né, por não ter habilidade naquele caso em concreto, e a paciente foi a óbito, mas o cara era cirurgião plástico, estava no exercício da sua profissão, legalmente habilitado e tudo mais. Aqui, na majorante, nessa primeira majorante, não. O sujeito, ele nem tem conhecimento teórico e muito menos conhecimento prático de como fazer aquilo ali. Por exemplo, um médico ortopedista que mata o paciente ao efetuar uma cirurgia cardíaca, gente. O ortopedista está querendo saber de osso, ele está querendo saber de junta, de ligamento. O que é que ele quer fazer numa cirurgia cardíaca? Qual é a habilidade que um médico ortopedista, que cuida de osso, que cuida de junta, que cuida de ligamento, tem para realizar uma cirurgia do coração? São âmbitos, são searas completamente diferentes. E mesmo que ele seja médico, a especialidade dele não é cirurgia cardíaca. Então, nesse caso aí da majorante, tudo bem, ele é médico, mas ele não tem a especialidade, ele não tem conhecimento de teoria e ele não tem conhecimento de prática nenhum para realizar isso aí. Então, nós teremos aí não um caso de imperícia, mas o caso dessa majorante aí do homicídio culposo. Segunda majorante, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então, pessoal, tem casos em que o agente se apavora. É normal, ele não tinha a intenção de matar e ele acaba se apavorando. E aí ele, ó, chinela e não presta imediato socorro à vítima. Ele pensa que está fazendo bem, ou então ele nem pensa, mas na verdade ele vai estar incidindo sim em uma causa de aumento de pena, em uma majorante desse homicídio culposo. Então, se ele deixa de prestar imediato socorro à vítima, ele vai incidir sim numa majorante. Terceira majorante, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato. Então, nesse caso aí, pessoal, ele também vai incidir em outra majorante para o homicídio culposo.
Por fim, a gente viu, né, que às vezes a pessoa acaba ficando muito nervosa e se apavora e aí chinela, né, foge, vai embora. Tanto não presta socorro à vítima, quanto pode fugir para evitar uma prisão em flagrante. Se ele fugir para evitar uma prisão em flagrante, também teremos um caso de majorante para o homicídio culposo. Então, são esses os casos de majorantes do homicídio culposo. Opa, voltando aqui. Esses são os casos de majorante do homicídio culposo. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato e também se ele foge para evitar a prisão em flagrante. Isso tudo aí vai causar uma majorante lá na terceira fase, na última fase da fixação da pena em definitivo, né, da sentença condenatória do réu. E aí, gente, nós também temos majorante, obviamente, para o homicídio doloso, né? Nós temos também causas de aumento de pena no caso do homicídio doloso, ou seja, em que temos dolo, temos intenção de matar. Temos 3 majorantes do homicídio doloso e todas elas aumentam-se em 1/3 ou da terça parte da pena. Opa, peraí, que tem gente entrando. Antes tarde do que nunca. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Nós temos 3... Opa, aqui tem mais gente entrando. O Fábio está perguntando se a qualificadora pode estar sujeita a alguma majorante ou minorante. Pode sim, Fábio. Isso porque a qualificadora ela vai ser avaliada lá no comecinho da fixação da pena. Por exemplo, no homicídio qualificado, né? No homicídio qualificado, a pena mínima é de 12 a 30 anos. Então, quando nós tivermos aí, vamos pensar no caso de homicídio qualificado pelo veneno. Ok, temos aí uma qualificadora, certo? Então, no curso da ação penal, o juiz, o julgador, ele vai fazer o seguinte, ele vai observar, o que é isso? É um homicídio simples? Não. Então, a pena já não vai ser entre 6 a 20 anos, não é. É um homicídio qualificado. Então, a pena vai ser de 12 a 30 anos. Aí o juiz vai observar vários critérios ali e vai fixar a pena base. Se é de 12 a 30 anos, vamos pensar que ele fixou, então, a pena base em 20 anos. Por esse homicídio qualificado, a majorante, ela vem lá depois. Ela vai ser uma coisinha que ele vai botar a mais para poder aumentar aquela pena ali, que já está em 20 anos. Então, ela vai aumentar aquela pena no caso concreto, tá? A majorante, ela fica lá no finalzinho, enquanto a qualificadora, ela tá lá no começo, quando vai fazer a fixação da pena base. Então, sim, a qualificadora, ela se sujeita a majorantes ou minorantes, sim, dependendo das circunstâncias daquele crime. Pensemos aí num caso de homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno. É uma qualificadora, beleza? Né? Aí aqui, nós temos as majorantes do homicídio doloso. Deixa eu mostrar para vocês. No caso de um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. E aí, a primeira majorante do homicídio doloso é essa aqui. Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, a gente já tem um aumento de 1/3 dessa pena. Então, nesse caso em concreto, nós tivemos um homicídio doloso qualificado pelo emprego do veneno e cometido por uma pessoa maior de 60 anos, por uma pessoa de 65 anos. Então, nós teremos um homicídio qualificado em que vai incidir majorante. Então, também será majorado, qualificado e que terá majorante ou majorado, tá? A majorante, ela fica lá no final. Então, vamos lá. Quais são as majorantes do homicídio doloso? Nós temos aí 3 e todas aumentam a pena na terça parte, né? Em 1/3. A primeira de todas é se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, se for praticado contra a pessoa de menor de 14 ou maior de 60 anos, temos o aumento de 1/3 da pena. Isso aí é uma majorante.
Segunda condição, ou aliás, segunda situação, segunda causa de aumento de pena. Se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, pessoal, no caso da milícia privada, também chamada, conhecida como facção, né? Temos aí milícias e grupos também que se fazem passar por grupos de segurança. Quando eu falo em milícia, eu lembro logo do filme Tropa de Elite 2. Quem é que nunca assistiu Tropa de Elite 2? Levante a mão e baixe esse filme para assistir imediatamente. Porque é muito bom, é muito inteligente. E aí faz a gente entender como é que as milícias funcionam. Milícia, como diz lá o filme, é máfia. É uma coisa que você paga para te proteger de quem? Dela mesma. Então, a milícia, geralmente, ela age sob o aspecto de uma proteção, de um grupo de proteção que vai defender, que vai proteger os interesses daquela comunidade, de um grupo de segurança que vai proteger os interesses da comunidade. Então, isso aí é uma milícia armada. O que é o grupo de extermínio? Bom, o grupo de extermínio é aquele grupo de pessoas, né, que tem por objetivo executar outras amando, né, a ordem e que se servem disso, é o ofício deles, por assim dizer. Isso aí é um grupo de extermínio. Então, se tivermos aí a ação de milícia armada, de grupo de extermínio, nós também teremos uma majorante para o homicídio doloso. E aí essa majorante, ela vai de 1/3 a 1/2, ou seja, ela pode aumentar da terça parte, como ela pode aumentar também a metade, lá na combinação da pena. Beleza? Que mais? Opa! Aí nós temos as majorantes do feminicídio. Essas majorantes do feminicídio estão lá no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal. Quais são as majorantes do feminicídio? Eu vou abrir aqui para vocês. Quem não tiver com o seu Código Penal, hoje vai dar sorte, porque eu vou apresentar a minha tela para vocês. Então, vamos lá. As majorantes do feminicídio também são majorantes do homicídio doloso, né? Essas majorantes do feminicídio estão lá no artigo 121, parágrafo 7º do nosso Código Penal. A pena do feminicídio é aumentada em 1/3, de 1/3 até metade, né? Então, de 1/3 até 1/2. Parece aula de matemática da quinta série, né? Então, de 1/3 até 1/2, se esse crime for praticado durante gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, nós teremos aí uma majorante se o feminicídio for praticado durante a gestação ou até nos 3 meses posteriores ao parto. Também contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Nós teremos também aí um caso de aumento de pena. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, se por acaso esse delito for cometido na presença do filho da vítima, é um descendente, ou dos pais da vítima, que são ascendentes da vítima, sim, nós teremos também uma majorante. O que eu acho interessante aí é que a presença, ela pode ser física como ela pode ser virtual. Como assim uma presença virtual, professora? Como a gente está se falando agora. Nós estamos em contato virtual. Ou então pelo telefone. Suponhamos que a criança, né, que o filho, ou então o pai ou a mãe, ascendente ou descendente da vítima, esteja falando com ela no telefone. Isso aí também é presença virtual. Pode ser uma videoconferência, pode ser pelo telefone e por aí vai. Então, a presença não necessariamente será física. Pode ser do jeito que a gente está falando agora. Então, ela pode também ser virtual. E aí, por fim, quando esse feminicídio, volte, se der no descumprimento, né, das medidas. Volta, minha gente. Aqui é do suicídio. Pronto. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no inciso 1, 2 e 3, lá da Lei
7 de agosto de 2006, né, meus queridos? Então, vamos voltar aqui. Essas aí são as majorantes do homicídio doloso. Gente, a gente viu lá, acho que foi na primeira aula, foi na aula 2, que todo homicídio qualificado, ele vai ser crime hediondo. Não viu? Vocês lembram disso? Todo homicídio qualificado vai ser classificado como crime hediondo naturalmente. E aí, nós temos casos em que um crime de homicídio simples também vai ser considerado crime hediondo? Temos. Quando esse homicídio simples, ele for decorrente da ação de grupo de extermínio. Aí, esse caso de homicídio simples, pessoal, ele vai ser classificado também como crime hediondo. Então, se vocês pegarem isso em prova aí, não esqueçam que o homicídio simples pode sim ser classificado como crime hediondo quando ele for decorrente de ação de grupo de extermínio. Então, voltando aqui. Aqui nas majorantes do homicídio doloso, temos essas, né? Se o crime é praticado contra pessoa maior, aliás, menor de 14 e maior de 60, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, nós também temos aí as majorantes do feminicídio. Observem aí, pessoal, milícia privada ou grupo de extermínio, o que consiste, né? E aí a pena do homicídio deverá ser aumentada de 1/3 até 1/2, a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. O que é milícia privada? A gente tem aqui, meu povo, uma denominação legal, uma denominação dentro da letra da lei. Está lá no 288-A do Código Penal Brasileiro. A milícia privada é a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal. E aí, caso o integrante da milícia privada ou do grupo de extermínio perpetre, de fato, delito de homicídio, além de estar em curso na pena de reclusão lá do crime de milícia privada, ele também vai responder pela morte dolosa com a majorante. Então, ele vai responder aí pelo crime de milícia privada, pelo crime de homicídio ainda devidamente majorado, se não qualificado e majorado e por aí vai. Então, respeite o tamanho dessa pena. E aí, feminicídio, né? Nós vimos que o feminicídio é a morte dolosa de uma mulher por causa da sua condição do sexo feminino. E aí a pena do homicídio qualificado pelo feminicídio, que é diferente do femicídio, ela vai ser aumentada quando o fato for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a mulher menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, né? E na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. E assim nós encerramos o assunto da aula passada. Agora a gente vai começar o assunto da aula 3, que são crimes contra a vida, parte 3. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um delito muito específico e muito legalzinho. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Pessoal, tá todo mundo vivo aí ainda, respirando? Então, né? Muita informação, né, meu povo? Sim, né? Com dificuldade, com a ajuda de aparelhos mais vivos. Eu também. É uma dificuldade. É muita coisa, pessoal. É coisa demais. Eu fico do mesmo jeito. Não vou nem mentir para vocês ainda, né? Ótimo, maravilha. Demais, demais. É coisa demais. A gente não sabe nem como é que absorve isso tudo. E é por isso que eu digo aos senhores e senhoras, sem perder a chance de falar, que vão seguindo lá a trilha de aprendizagem. Se não tiver liberada, eu vou liberando a trilha de aprendizagem, que é para poder fixar este conteúdo bendito na cabeça de vocês, sem maiores dificuldades, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de suicídio. Setembro Amarelo está chegando aí. Nós vamos falar sobre um delito bem específico e bem cheio de casca de banana do nosso Código Penal brasileiro, que é o crime de induzimento, instigação
e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Eu tenho uma sede, vontade de dar um gole d'água toda a vida que eu falo o nome desse delito, porque é enorme, meu povo, não tem como não. Então, esqueci, inclusive, de colocar o nosso coração no Direito Penal 3, não pode, senão não dá sorte. Coraçãozinho, crimes contra a vida, respira e força na peruca. Vamos lá. Vamos falar de suicídio, pessoal. Gente, suicídio, no seu aspecto formal, normalmente, ele não tem efeitos jurídicos. O suicídio, sob um aspecto formal, ele é um indiferente penal. Aliás, vamos recorrigir isso aí. Não é que ele não possua efeitos jurídicos. Ele tem efeitos jurídicos, né? Até porque nós teremos um óbito, nós teremos uma certidão de óbito, etc. Provavelmente um inventário, etc. e tal. Então, ele não tem efeitos penais. O suicídio, via de regra, ele é um indiferente penal. Quer dizer que ele não tem a menor relevância no direito penal, na seara penal. Isso significa que a lei, o Código Penal e nem a lei extravagante pune o suicídio como crime. E nem a tentativa, né? Até porque como é que o Código Penal vai punir alguém por se matar? Se a pessoa se matar, como é que ele vai pagar esse delito, né? Então, não temos uma punição para suicídio e nem tentativa de suicídio no Código Penal. Até porque não tem nem como estabelecer uma sanção penal para uma pessoa, por exemplo, que consegue se matar. Não tem nem como ela pagar. Então, embora o suicídio não constitua ilícito penal, a participação em suicídio é prevista como crime. Então, minha gente, não ajude ninguém a se matar, pelo amor de Deus, porque isso aí é constituído como crime, sim. E aí o Código Penal, lá no artigo 122, descreve o fato como a conduta de induzir ou instigar alguém a prestar suicídio ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, nós temos aí vários núcleos do tipo, vários núcleos do crime que poderão configurar esse delito na sua modalidade consumada. E aí, minha gente, como eu já falei para vocês hoje cedo, o crime antigamente, ele era só induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Acabava aí. Agora, a partir de 2019, nós tivemos outra lei, a Lei 13.968 de 2019, que ela modificou, ela rearranjou a estrutura desse crime. E aí, alargou a esfera de proteção e mudou vários aspectos dentro do delito. Por exemplo, antigamente não se admitia tentativa, agora já se admite. Antigamente, para que houvesse a consumação do delito, tinha-se que ter pelo menos aí uma lesão corporal grave ou gravíssima. Agora não é necessário mais que haja uma lesão corporal. Então nós tivemos aí toda uma mudança nesse delito. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, vou até botar a canetinha vermelha. Cuidado com este crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e automutilação. Por quê? Porque essa lei, gente, está com cheirinho de nova, ela é dezembro de 2019. Isso significa que muitos livros de direito penal ainda não têm esse tipo penal novo, não tem essa lei, não tem esse crime de forma atualizada, então vai estar antigo. Então, se vocês abrirem um livro, tem até livro de 2020 que terminou ser editado em novembro de 2019. Então, pode ser que ele não tenha esse novo tipo penal. Inclusive, no comecinho do ano, eu peguei um livro de 2020 que não tinha o tipo penal. Isso porque a edição é fechada em novembro. Aí, em novembro, esse crime nem estava rearranjado, enfim, não estava lá. Então, cuidado. Vocês só vão saber que está atualizado quando vocês virem esse título gigante: induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou a automutilação. Isso aqui é que é novo, tá? Essa automutilação é que é o babado novo do crime. Então, muito cuidado. Então, essa lei, ela modificou toda a estrutura desse crime, que ele já é cheio de casca de banana naturalmente,
pode cair facilmente em prova, se não na minha, mas provavelmente na minha sim, se não na minha, em prova de exame de ordem, em prova de concurso, ou seja lá o que for, vocês podem ver uma casca de banana relacionada a esse crime. Então vamos lá. Essa lei modificou a estrutura do tipo penal, alargando sua esfera de proteção. Gente, passou aqui voado. De modo a permitir que a participação em suicídio seja punível, ainda que não ocorra qualquer resultado naturalístico, ou seja, ainda que não tenha aí dano, ainda que não ocorra o suicídio, ela vai ser punível sim. E, ademais, de maneira a inserir na figura penal a participação em automutilação. Então, o pessoal que gosta de se mutilar e que pretende ajudar alguém a fazer isso, não faça não, porque também vai incidir em crime. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a leitura dessa lei, com a leitura desse tipo penal, que está lá no artigo 122. Lembrando que vocês saberão que o livro de direito penal está atualizado, devidamente atualizado, quando vocês virem, se depararem com o termo ou automutilação no nome do tipo penal ou no capítulo que trate desse crime, tá bom? Se não tiver, então tá velho, não estude por ele, jogue fora, porque não vai ter serventia para você. Só se você quiser fazer uma comparação entre um e outro, mas não terá mais serventia além disso. Então, bora lá. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Gente, só no caput desse artigo nós temos múltiplas ações. Eu falei para vocês, e se eu não falei, eu falo agora de novo, que um crime, que um tipo penal, ele tem núcleos. O núcleo daquele tipo penal, eu só me lembro da aula de gramática, perdoa, gente, que eu lembro do núcleo do sujeito, sujeito e predicado, tinha um núcleo da oração, né? Enfim, mas é quase a mesma coisa. No tipo penal, em cada crime lá do Código Penal, nós teremos um núcleo ou mais de um núcleo. É tipo uma oração em português, né, da gramática. Poderemos ter uma oração que tem só um núcleo ou poderemos ter uma oração que tem mais de um núcleo do sujeito. Então, gente, por exemplo, um crime que tem um núcleo só. O que é o núcleo do tipo penal? O núcleo é a ação ou a omissão que vai definir aquele crime. É o verbo, é a ação que define como é que vai se realizar aquele crime. Por exemplo, no delito de homicídio, nós temos um núcleo, matar alguém. O verbo, a ação que define o crime de homicídio é matar. Simplesmente isso, é matar. Então, basta que você mate só matando alguém, ou pelo menos tentando, né? É que você vai incidir naquele delito, matar alguém. Aqui no induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, nós temos, três núcleos alternativos. Isso significa o quê, professor? Em português, temos três núcleos do tipo alternativo. O primeiro é induzir. O segundo é instigar. E o terceiro é prestar auxílio material. Então, se o sujeito ativo, se a pessoa que vai praticar esse crime, esse ilícito penal, ele apenas induzir, ele vai estar consumando o delito. Se ele tão somente instigar, ele também vai estar consumando o delito. E se ele apenas prestar auxílio material, ele também já estará consumando esse delito. Reparem que nós temos aqui a conjunção alternativa ou, ou seja, não necessariamente ele vai ter que fazer todas essas ações, não, para ter o crime consumado. Basta que ele faça uma delas e aí nós teremos, sim, esse delito do artigo 122 na sua modalidade consumada. Então, vamos lá. Primeiras coisas, primeiro, vamos começar pelo começo, e é assim que se faz. O que é induzir? Vamos falar de conceito. O que é induzir? Induzir é criar a ideia do suicídio na cabeça do agente.
Vamos pensar em dois amigos, dois colegas de trabalho, estudaram na escola, estudaram no ensino médio, fizeram faculdade e agora trabalham juntos, né? Quase um casamento. Aí nós temos o sujeito A e nós temos o sujeito B. O sujeito B tá mal da vida, ele tá triste, ele tá com depressão, ele tá malzão, tá passando por uma barra, a mulher dele deixou ele por um cara rico, e aí ele não sabe nem o que fazer. Aí o seu bom amigo, o A, amigo da vida toda, ele faz o seguinte, cara, olha, se eu fosse tu, eu vou dizer uma coisa, eu não aguentava não, eu me matava. Sem brincadeira, eu fazia uma coisa assim, dava um tiro na boca, sei lá. Eu não tinha como aguentar uma situação dessa. Tu é forte, viu? Porque se eu fosse você, ó, era caixão e vela preta para arrepender. Pessoal, nesse caso aí, A está induzindo B a se matar. Ou seja, ele está criando a ideia na cabeça de B. Ele está plantando aquela ideia que não existia ainda na cabeça de B. Isso aí é induzir. É plantar a ideia, criar a ideia, dar a ideia para a pessoa se matar, né? Dar a ideia do suicídio para alguém. Isso aí é indução. O que é instigação? Instigar, quando a gente fala em instigar, eu estou falando em reforçar, reafirmar, ajudar, tá? Instigar é reforçar. Então vamos pensar nesses dois amigos, A e B, em que B está passando por um momento bad, né? Ele está aí com a cabeça cheia, ele está aí com depressão, ele está com um monte de coisa. E aí, B já pensou por si só em suicídio. Infelizmente, ele está passando por uma barra grande, ele pensa, olha, cara, tem vezes, B falando para A, né? Tem vezes que eu acho assim que eu não vou aguentar, não. Eu tenho vontade de tomar veneno e acabar e deixar tudo. E aí A, em vez de dizer que não, A fala assim, cara, eu faria a mesma coisa, sinceramente. Se eu fosse tu, eu ia. B fala que tem vontade, né, de realizar um suicídio. E A reforça a ideia na cabeça dele. Reforça essa ideia que já existia, né? Ele dá um apoio moral. Isso aí, pessoal, é instigação. Quando eu instigo, eu estou apoiando, eu estou dando aquele apoio moral para a pessoa. Isso é instigar. B já tinha a ideia do suicídio na cabeça dele, ele tinha já essa possibilidade para si mesmo. E A ajudou. Ajudou no sentido moral, né? Deu todo aquele apoio moral para ele. Olha aí. Cara, é um jeito, né? Essa vida não presta, morre mesmo, bicho. Eu faria a mesma coisa. Eu já tinha me matado faz tempo também. Sinceramente, eu dou o maior apoio moral a você aí. Concordo com a tua situação e eu faria a mesma coisa. Observem que nessa situação não foi A que plantou a ideia do suicídio na cabeça de B, não. B já tinha a ideia do suicídio na própria cabeça e A só fez reforçar essa ideia. Isso aí é a instigação. E aí, pessoal, o que é auxílio ao suicídio? O auxílio ao suicídio, ele é um pouco mais concreto, ele é um pouco mais prático. Auxílio é o auxílio material. É realmente você ajudar aquela pessoa a se matar. Como assim? É um auxílio mais prático. Enquanto a instigação é um apoio moral, é um apoio já subjetivo, o auxílio é um auxílio material. Por exemplo, B decide que quer se matar. E o seu bom amigo A faz o seguinte, bicho, olha, tá aqui uma receita para ti, uma receita de veneno que tu pode tu mesmo fazer e tu mesmo se matar e tá aí. Ou seja, ele prestou auxílio material. Ou então, por exemplo, faz o seguinte, enfia aí, eu não vou ficar falando muito exemplo, né? Mas faz o seguinte, se joga aí de cima do prédio e eu vou ficar olhando aqui na porta para ver se ninguém aparece para impedir, para atrapalhar. Isso aí é prestar auxílio material, tá? Então, o auxílio material, ele é um pouquinho mais concreto, a pessoa efetivamente se presta a ajudar aquela pessoa a se matar, tá bom? Então, vamos lá. Cadê vocês? A Vilma perguntou que, no caso de Jamile, o namorado alegou suicídio, porém foi acusado de feminicídio. Isso foi estratégia dele para não ser punido? Com certeza, com certeza.
Com certeza, porque o suicídio ele não é punível, né? O que é punível é o induzimento, instigação ou auxílio. Mas se no caso, né, a falecida, a Jamile, tivesse realmente realizado um suicídio, se matado, bom, não teria nenhuma consequência. O suicídio em si, ele é um indiferente penal, ou seja, não tem nenhuma relevância para o âmbito do direito penal. Quando é que ele tem relevância penal? Quando tem alguém que instiga. E aí a relevância não é para a pessoa que se matou ou tentou, não. A relevância é para a pessoa que ajudou, que apoiou, que instigou aquela situação. Pessoal, por enquanto está tudo bem, estão todos vivos, respirando, quase, né? Então vamos voltar. Então, induzir, sim, né? Induzir é você plantar viva, graças a Deus. Ainda mais porque a gente está falando do assunto pesado hoje. Então, induzir é você instigar a ideia na cabeça da pessoa, né? Quando a gente fala em instigar, aí eu estou falando em reforçar uma ideia que já existe. E quando eu falo em ajudar, auxiliar, aí eu estou falando em prestar um auxílio mais concreto, mais material para aquele delito, beleza? Beleza. Então vamos voltar para a leitura desse tipo penal tão específico, tão cheio de coisinha. Então vamos lá. Antigamente, pessoal, a pessoa tinha que pelo menos tentar se matar e ter lesões corporais graves ou gravíssimas para que tivéssemos esse delito, né, na sua modalidade consumada ou tentada. Aliás, não tinha-se tentativa, desculpa. Para que se tivesse o delito na modalidade consumada, a pessoa tinha que pelo menos tentar se matar e dessa tentativa de suicídio tivessem como consequência uma lesão corporal de caráter grave ou gravíssimo. Agora não mais. Agora basta que realmente induza-se, instigue-se ou auxilie-se alguém a se suicidar ou a se automutilar, tá bom? Não necessariamente vai ser a suicídio. Pode ajudar alguém a se automutilar. E aí a gente já vai ter esse crime na modalidade consumada, com certeza. Pessoal, anotem aí. Não é necessário que haja efetivo lesão. Não é necessário que haja efetivo dano. Suponhamos aí, no caso de A e B, né? Tá aqui nossos amigos A e B. B está na depressão. E A induz ele, ou seja, cria a ideia na cabeça dele de que ele devia se matar. Mas B não fez nada. Não fez nada. Ainda assim, nós teremos o crime consumado? Teremos sim. Então, para que seja consumado esse delito, basta que o agente incida em uma dessas três condutas aqui que estão no tipo penal. E isso quer dizer o seguinte: antigamente, antes da alteração legislativa, esse crime aqui, ele era um crime de dano, ele era um crime que tinha resultado naturalístico. E agora não, ele é um crime formal, ou seja, um crime de mera conduta. Não é mais necessário que por meio da indução, da instigação ou do auxílio, não é mais necessário que a pessoa efetivamente se mate ou tente se matar. Basta que você induza, instigue ou preste auxílio, que você já vai responder, já vai ter consumado esse delito. Então, agora, ele é um crime formal, ou seja, um crime de mera conduta. Ele não depende mais do resultado, ele não depende mais do dano causado à vítima, não, tá? Basta que a pessoa pratique uma dessas condutas para ela estar incidindo nesse crime, consumando esse delito. Então, vamos lá. E aí, qual é o bem jurídico tutelado? É a preservação da vida humana, né? Crimes contra a vida, o bem jurídico tutelado sempre vai ser a vida. Crimes contra o patrimônio, bem jurídico vai ser o patrimônio. E por aí vai. Sujeito ativo, pessoal, é qualquer pessoa. Isso significa que é crime comum. E o sujeito passivo é qualquer pessoa? Mais ou menos, mais ou menos. O sujeito passivo tem que ser aquela pessoa que tenha capacidade de ser induzido, instigado ou auxiliado. Ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de resistência à conduta do sujeito ativo, sendo indispensável que tenha capacidade de discernimento
para entender o ato que pratica. Como assim, professora? Suponhamos em que você auxilie alguém a se matar. E aí você está auxiliando uma pessoa de 20 anos, maior de idade, vacinada, que está com tudo em ordem na vida. Isso aí vai ser induzimento, instigação e auxílio ao suicídio normalmente. Mas suponhamos que você ajude uma criança de 3 anos a se matar. Isso aí pode ser classificado como induzimento, instigação ou auxílio a suicídio? Pode não, porque uma criança de 3 anos, ela não tem discernimento, ela não tem capacidade para entender o que ela está fazendo. Aí, nesse caso, a pessoa não responde pelo 122, não. A pessoa responde pelo artigo 121 do Código Penal, vai ser um homicídio, realmente um homicídio doloso, tá? E ainda por cima, o homicídio majorado, nós teremos aí a majorante de pessoa menor de 14 anos. Então, quando esta vítima não possuir discernimento, quando essa vítima não possuir capacidade de resistência, aí, meus queridos, a gente não vai ter 122, não. A gente vai ter 121, é homicídio. Se a vítima não conseguir se matar, se a vítima, por exemplo, só se machucar, aí nós teremos lesão corporal. Então, o crime não vai ser mais esse, não. O crime vai ser aquele relativo, aquele referente ao resultado acontecido, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos para a leitura do tipo penal, que é melhor. Então, artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nós teremos esse crime na modalidade qualificada. Então, aqui, gente, é uma qualificadora. Essa qualificadora, né? Essa qualificadora, antigamente, antes da alteração legislativa, ela era elementar do crime. Agora não, ela é qualificadora. O que é que significa isso? Significa que esse crime agora é de mera conduta. Ele é um crime formal. Não necessariamente teremos o resultado. E aí, por exemplo, se o resultado for uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a gente vai ter um caso de crime qualificado. Se for uma lesão corporal de natureza leve, aí vai ser um crime na modalidade simples. Lesão corporal de natureza média, não existe lesão corporal de natureza média, tá? É só leve, grave ou gravíssima. Então, fiquem aí com isso na cabeça. Então, nós teremos uma qualificadora se dessa tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Parágrafo 2º, a gente também vai ter uma qualificadora se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. A gente tem essa qualificadora de 2 a 6 anos de prisão. Tá? Então, outra qualificadora é se de fato aquela vítima conseguiu se matar, ou se aquela vítima, da sua automutilação, resultou morte, né? Por exemplo, uma pessoa que se mutilou, cortou os pulsos, não tinha dolo de morrer, né? Não tinha vontade em morrer, mas acabou morrendo, e aí, dessa veia, dessas artérias, realmente, de fato, a pessoa foi a óbito. Nós teremos esse crime na sua modalidade qualificada, ou seja, no aumento da pena base. Parágrafo 3º, a pena é duplicada. Isso aqui já se trata de uma majorante, de uma causa de aumento. A pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, nesse caso de motivo egoístico, torpe ou fútil, vai ter uma duplicação dessa pena. Pessoal, um detalhe importante que pode cair em prova e tem pegadinha. Esse crime aqui é o único dos crimes contra a vida que tem esse motivo egoístico, tá? Motivo torpe e motivo fútil, a gente já viu lá no crime de homicídio.
Mas motivo egoístico, vocês só vão encontrar nesse crime do artigo 122. Eu vou chamar assim agora, crime do artigo 122, porque chamar pelo título não tem garganta que aguente. Então, vocês vão encontrar esse motivo egoístico somente nesse artigo 122 e nenhum outro mais. Inciso 2, a pena será duplicada se a vítima é menor de idade ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, se a vítima for menor de 18 anos, ainda assim teremos esse delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Pessoal, se ela tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, por exemplo, se ela está bêbada, por exemplo, se ela está drogada, acontece. Se ela tem essa capacidade de resistência por meio dessas substâncias, por exemplo, dessas substâncias inebriantes, nós teremos também uma causa, né, de pena que será duplicada, de duplicação da pena. Então, se ela for menor de idade, pena duplicada. Se ela for tiver sua capacidade de resistência diminuída, pode ser por vários motivos, pode ser por álcool, pode ser por drogas, pode ser aí pelo psicológico dela mesmo, não importa. Temos aí diminuição dessa capacidade de resistência. Aí, pessoal, vocês me perguntam o seguinte, professora, se a vítima é menor, nós teremos aqui essa causa, né, essa pena duplicada do parágrafo 3º. Mas a gente acabou de ver que se a vítima não tem capacidade de resistência, a vítima não tem discernimento algum, como é que eu vou saber, por exemplo, a que ponto aquela pessoa, aquela vítima não terá capacidade? Ou a partir de que ponto ela terá o discernimento? Boa pergunta, meus queridos alunos, boa pergunta. Acredito que todo mundo pensou nisso. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o Código Civil determina a capacidade e a incapacidade. Pessoal, quando é que a pessoa é absolutamente incapaz? Mediante o nosso Código Civil. E aí? Quando é que a pessoa é absolutamente incapaz? Quando ela for menor de 16 anos. Isso aí é a incapacidade absoluta. Professora, e caso de baleia azul? Vamos ver já já. Crime cibernético? Tem também. Se for um suicídio por fim de relacionamento, tem algum tipo de penalidade ao ex? Infelizmente não, tá? A não ser que esse ex, Amanda, realmente ele tenha contribuído de forma mais objetiva para a realização do crime. Tipo assim, o ex falou para a mulher se matar. Pode ser um induzimento. Ou então ele instigue a ex-namorada, né, a se matar, pode ser também. Ou até ele preste auxílio material para que aconteça. Então, só vai ter penalidade para esse ex-namorado caso ele realmente tenha influenciado de forma mais objetiva nesse suicídio, ou seja, que ele incida na prática do crime de induzimento, instigação ou auxílio. Agora, se, por exemplo, infelizmente, né, se, por exemplo, no caso de término de namoro, por traição, alguma coisa do tipo, e a namorada, né, ou até o namorado, enfim, um dos dois decida se matar por conta do término, por conta de traição, por conta de outras coisas, aí não teremos nenhum tipo de penalidade ao ex-namorado. E aí a Vilma perguntou da baleia azul, crime cibernético, e já já a gente vai ver isso aí. Relaxa que a gente vai ver. Então, bora lá, bora lá. E aí, pessoal, como acabaram de me perguntar, essa pena, ela é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Acabaram de me perguntar da baleia azul. Isso aí foi um caso, né, de várias instigações a suicídio ou automutilação pelo meio da rede de computadores, pelo meio da rede virtual. Tínhamos na baleia azul o caso, né, de desafio, em que desafiavam as pessoas, os jovens, os adultos, a realizar desafios. Esses desafios, dentre eles, estavam inseridos a automutilação e, finalmente, até a prática de suicídio. E muitas pessoas se machucaram, muitas pessoas realmente foram
a óbito por conta disso, né? Então, lá no parágrafo 4º, nós temos uma causa de aumento de pena específica para esse tipo de delito, quando a conduta ela for realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, né? Qual seja a live. E aí, no parágrafo 5º, aumenta-se a pena da metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, se a pessoa for realmente líder ou coordenador daquele grupo de rede virtual, ele vai ter aí outro aumento de pena, tá? Outra causa de aumento de pena. Deu uma travadinha de leve aqui, mas tudo bem, vai dar certo. Vamos seguir o baile. Bora lá. Então, observem, né, gente, que se a capacidade é nula ou inexistente, não teremos aí o crime do artigo 122 e nem as suas figuras qualificadas, né? Não teremos, não. O que é que a gente vai ter? O induzimento deve ser dirigido. Aliás, isso aí é outra coisa. Nós não teremos a conduta do 122, nós teremos a conduta daquele resultado. Se por acaso a pessoa se matar, aí nós teremos o crime de homicídio. Se por acaso a pessoa se lesionar, aí nós teremos o delito de lesão corporal. Então, quando não se tiver capacidade de discernimento nenhuma, aí não haverá a conduta do artigo 122. Quando é que não se tem capacidade nenhuma? Quando a pessoa é absolutamente incapaz, ou seja, menores de 16 anos, conforme o nosso Código Civil de 2002. Então, bora lá. Pessoal, o tipo objetivo a gente já viu, já já a gente volta para a letra da lei. Tipo objetivo, a gente já viu. Induzir, que é criar a ideia do suicídio, instigar, que é reforçar a ideia, e auxiliar, que é prestar auxílio material. E aí, pessoal, esse delito não admite a forma culposa. Nós só temos o crime na modalidade dolosa, tá bom? Então, apenas o dolo, não haverá forma culposa. E aí, ele prevê 3 condutas, como a gente já viu, e as 2 primeiras condutas, que são de induzimento e instigação, são chamadas de participação ou concurso moral, enquanto o auxílio ele é um pouco mais concreto. Então, ele é chamado de participação ou concurso físico ou material. Pessoal, outro detalhe importante, que a intervenção, quando a gente falar no auxílio, né, emprestar o auxílio material, a intervenção física do agente não pode extrapolar o mero auxílio e não poderá entrar em atos de execução da morte ou lesão, se não ocorrerá homicídio ou lesão corporal. Como assim, professora? Bora lá. Eu acabei de falar para vocês que o auxílio ao suicídio ou à automutilação é quando você presta um auxílio mais objetivo, né? Uma coisa mais concreta. Por exemplo, comprar o veneno para a pessoa se matar. Isso aí é auxílio. Comprar o veneno. Observar a porta, fala assim, cara, pula aí do 10º andar que eu vou olhar aqui para ver se ninguém atrapalha. Isso aí é auxílio. Ou então, por exemplo, cara, eu vi uns vídeos aqui que ensinam você a se matar. Deixa eu te mandar aí para tu ver, para tu se inspirar. Isso aí também é auxílio. Só que esse auxílio ao suicídio ou automutilação, ele não pode extrapolar. Ele não pode extrapolar o mero auxílio. E a pessoa não pode participar do ato de execução. Como assim, professora? Se o meu amigo quer se matar, eu comprei veneno para ele, então eu estou auxiliando, ok, prestando auxílio material. Mas aí, por meio desse auxílio, meu amigo perdeu a coragem de se matar e ele falou assim: fulano, bota o veneno aqui, me dá tu o veneno, aplica o veneno em mim, porque eu não tenho coragem. Isso aí, pessoal, a gente extrapolou, o agente extrapolou o auxílio material, porque ele não está ajudando a pessoa a se matar. É ele que está matando a pessoa, é ele que está ministrando o veneno, aplicando o veneno, seja lá o que for. Então, não pode, tá? Não pode extrapolar.
Temos aí, ó, exemplo de extrapolação que leva a outro tipo penal. O indivíduo chuta a cadeira para a vítima ser enforcada. Então, nesse caso aí, ele extrapolou o auxílio e ele passou a executar o crime. Aí ele passou a executar de fato aquele delito, tá bom? Então, ele tem que ajudar e a pessoa se matar. Aí vai ser artigo 122. Mas se ele extrapolar esses atos de auxílio e partir para a execução do crime, aí ele vai estar incidido em outro delito. Então, se essa execução resultar na morte da pessoa, ele vai responder por homicídio. Se essa execução desses atos resultarem na lesão, né, vai responder por lesão corporal. Então, por exemplo, além do veneno, outro exemplo é quando a pessoa vai se enforcar, está em cima da cadeira, e aí ele perde a coragem. Aí ele fala, amigo, empurra a cadeira porque eu não consigo sair daqui. Esse amigo, ele não está auxiliando, não. Ele não está prestando auxílio material. Ele está executando. E aí, nesse caso, ele vai responder pelo crime de homicídio, tá bom? E não pelo 122. Bora lá. Pessoal, a ação penal é pública incondicionada em todas as suas formas. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre ações penais, qual que é a diferença. Mas a ação penal pública incondicionada é aquela que independe do consentimento da vítima, independe da denúncia da vítima. Essa ação penal aqui, ela é realizada, ela é iniciada pelo Ministério Público, ou seja, pelo promotor. E aí, o Ministério Público é que vai ser a parte ativa dessa ação, e não a vítima. Então, independe do consentimento da vítima, tá bom? Pessoal, todos os crimes dolosos contra a vida, eles têm competência do tribunal do júri. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Por quê? Porque nós temos aí, além do auxílio ao suicídio, nós temos o auxílio à automutilação. E aí, temos duas competências de processamento e julgamento. Se o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio for a prática do suicídio, aí a competência vai ser do tribunal do júri, ok? Porque é crime doloso contra a vida. É um crime doloso contra a vida. Doloso contra a vida, não importa. E aí, se esse induzimento, instigação ou auxílio não forem para o suicídio, mas para a automutilação, aí o bem jurídico tutelado não é mais a vida, não. É a integridade da pessoa. Aí vai ser o juízo comum, a competência vai ser do juiz singular e não mais do tribunal do júri, tá? Porque aí o induzimento, instigação ou auxílio vai ser para automutilação, para a pessoa se machucar. Isso aí não é crime contra a vida, não. Isso aí é crime contra a integridade da pessoa, contra a saúde, né? A integridade física daquela pessoa. Aí não será caso de tribunal do júri, será caso de juízo singular. Quando se tratar de suicídio, aí sim é crime doloso contra a vida e a competência será do tribunal do júri. Pessoal, detalhes importantes. Vamos lá. Vimos aqui causa de aumento de pena em que o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. A pena é aumentada até o dobro também se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, tipo no caso da baleia azul. E lá no parágrafo 6º, nós temos que se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resultar em lesão corporal de natureza gravíssima e for cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não possui o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, aí ele vai responder por lesão corporal e não por induzimento, tá? Se a consequência aqui no parágrafo 7º for contra quem não tem o necessário discernimento e que realmente e que a pessoa, que a vítima vá se matar, que ela realmente se mate, aí o agente delitivo ele vai responder por homicídio
e não por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Outro detalhe, pessoal, antes de acabar a aula, é que esse induzimento ele tem que ser dirigido para uma pessoa determinada ou para um grupo de pessoas. Como assim, professora? Esse induzimento, instigação e auxílio, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser dirigido, nominal. Tipo assim, fulano se mata. Fulanos aqui, vocês, meus alunos, se matem. Isso aí é um grupo determinado de pessoas, tá bom? Agora, se por exemplo, numa obra literária, num livro de literatura, numa obra literária, num livro de literatura, o autor daquele livro, lá no finalzinho, fala assim: agora, quem está lendo esse livro, eu indico que se mate. Isso aí é induzimento? É não, pessoal, é não. Esse induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ele tem que ser determinado para pessoas ou um grupo de pessoas determinadas. No livro, na TV, não tem como fazer isso. Tipo assim, tá num canal, no meio aí de um programa de TV, e a pessoa, o cara que tá falando, né, que tá sendo entrevistado, ele fala: olha, eu indico aqui que é um ótimo exercício, é você tentar se matar, é você se automutilar. Você que está aí assistindo, se automutile. Pessoal, não é para um grupo de pessoas, não é para uma pessoa determinada, tá bom? É totalmente indeterminado. Essa instigação é de caráter geral, é de caráter não determinado. Então, não haverá fato típico, não haverá a ocorrência de crime nesse caso, tá, gente? Nesse caso aí, nós não teremos a ocorrência desse crime. Gente, para variar, não deu tempo a gente ver tudo, já deu a hora aí do intervalo de vocês, infelizmente, mas na aula que vem a gente vê o restinho dessa matéria, tá? A gente vai ver o pacto de morte, a gente vai ver, falta pouco, na verdade, é o pacto de morte, a roleta russa e o duelo americano. Então é bem pouquinho que vai ficar para a aula que vem. E aí, a aula que vem, a gente vai começar no horário certo, tá? Que a gente já vai começando a falar disso. Ainda temos os outros crimes contra a vida, né? Nós temos o infanticídio, nós temos o aborto e por aí vai. E aí, o restinho dessa matéria. Pessoal, até então, tudo tranquilo, tudo operante para vocês? Ok, né? Então, vão botando aí o nome de vocês completo, que aí a gente vai fazer a frequência. Aula que vem tem um restinho dessa matéria e o final, a parte final dos crimes contra a vida. Gente, bom resto de quarta, bom resto de semana para vocês. Foi ótimo estar aqui. Estar aqui, mesmo que a aula seja corrida, né? Mesmo que seja tipo uma Fórmula 1 de direito penal, não importa, é ótimo ministrar essa disciplina e é ótimo estar aqui com vocês. Então, um abraço a todos, boa noite e até a aula que vem. Tchau, tchau.